Fala pessoal, beleza? Vou resolver com vocês agora a prova de Química, tá? Da Unesp 2022. A prova acabou de acontecer. Essa é a prova do segundo dia da primeira fase, tá? Eles dividiram a primeira fase em 2 dias. O primeiro dia para os cursos de Biológicas e o segundo dia para os cursos de Exatas e Humanas. Então essa prova, quem fez foram os vestibulandos aí dos cursos de Exatas e Humanas, beleza? Então vamos lá, vão ser 7 questões de Química. Então vamos começar aqui pela primeira questão de número 69. Bom, ele fala o seguinte: ele faz um texto gigante aí falando sobre a abundância do lítio, blá blá blá, mas eu vou pular o texto porque ele não serve para nada. A pergunta que importa é: organizando em ordem crescente de tamanho, os íons maiores do que o lítio citados no texto, tem-se que. Bom, esses íons são sódio, que está aqui, magnésio, que está aqui, e potássio, que está aqui. Beleza? O que eu quero saber é, desses 3 caras aqui, eu quero ordenar eles em ordem crescente de tamanho dos íons. Para isso, gente, basta você lembrar que o raio atômico e, consequentemente, o raio iônico, eles crescem da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quanto mais para a esquerda e mais para baixo o cara tiver na tabela periódica, maior vai ser o raio atômico e, consequentemente, o raio iônico dele. Beleza? Então, se a gente olhar para o magnésio, para o sódio e para o potássio, o magnésio ele está mais à direita que o sódio. Então, o sódio vai ser maior que o magnésio. O raio do sódio vai ser maior que o do magnésio. E o potássio está mais para baixo que o sódio, né? De modo que ele vai ter um raio maior do que o sódio. Então, é a alternativa C, beleza? Se eu colocar em ordem crescente, eu vou ter o magnésio, depois o sódio, depois o potássio. Desses 3, o potássio é o que vai ter o maior raio atômico, ou seja, vai ser o íon de maior tamanho também. Beleza? Então, magnésio, sódio e potássio nessa ordem. Então, para resolver esse problema, bastava lembrar aí dessa propriedade do raio atômico na tabela periódica, tá bom? O vestibular da Unesp forneceu a tabela periódica no final das questões, tá bom? Então, no final, você não precisava ter decorado nada, só precisava saber a tendência periódica, que o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Tá? Você não precisava decorar a posição dos elementos da tabela periódica, porque a prova forneceu uma tabela periódica para vocês. Tá bom? Beleza. Vamos para o próximo exercício agora. Vamos para a questão 70. A questão 70, ela faz o seguinte, ela traz o seguinte para a gente. Deixa eu colocar aqui a questão 70. Ela vai envolver uma estequiometria, beleza? Então vamos lá. O carbeto de silício, que é dado por essa expressãozinha aqui, ó, SC, também conhecido como carborundum, é amplamente utilizado como abrasivo em pedras de esmeril, tá? Em pedras de afiar facas e também em materiais refratários. Esse composto é obtido a partir de uma mistura de carvão com areia com alto teor de sílica, por meio de um processo eletrotérmico envolvendo a reação global com rendimento médio, importante rendimento, de 75% apresentado a seguir. Então você pega o óxido de silício, reage com carbono amorfo, né, carvão essencialmente, tá? E aí você forma o carbeto de silício e ainda libera monóxido de carbono. Tá bom? Com base nessas informações, prevê-se que a massa de carbeto de silício obtida pela reação de 6 toneladas do óxido de silício com 3,6 toneladas de carbono seja aproximadamente igual a quanto? Bom, gente, esse problema então envolve 2 coisas. É um problema de estequiometria, mas que envolve reagente em excesso, tá? E envolve também rendimento, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu quero converter essas massas aqui, ó, né, que no caso são 6.000 quilogramas e 3.600 quilogramas. Eu quero converter esses caras para mol, beleza? Como que eu faço isso? Eu preciso dividir pela massa molar, tá bom? Então vocês teriam que pegar a tabela periódica fornecida na prova, tudo bem? Então vocês teriam que pegar a tabela periódica fornecida na prova, tá? E aí vocês teriam que tirar a massa desses caras, beleza? Então eu vou olhar aqui para vocês
tá? E aí eu vou dar a massa, tá bom? A massa do silício, deixa eu ver aqui, ó. Ela é... Pior que aqui não tá dando para ler. Deixa eu... Tô pesquisando aqui na internet, tá bom? A massa do silício. A massa atômica do silício é 28. Então deixa eu anotar aqui, ó. Para o silício, a massa atômica é 28. Para o oxigênio, ela é 16. E para o carbono, ela é 12, beleza? Tudo bem? São esses os valores que a gente vai usar. Então, quando eu fizer o SiO2, deixa eu fazer aqui, ó. O SiO2, a massa atômica dele vai ser 32, que é 2 vezes 16, mais 28, que vai me dar 60, beleza? Essa é a massa atômica. E a do carbono é 12 mesmo, bom? Então, o que a gente precisa fazer, ó? Esse número aqui, ó, isso aqui é equivalente a 6, 10 a sexta gramas, beleza? 6, 10 a sexta gramas. Por quê? Eu vou ter o 10 a terceira aí dos 3 zerinhos, mais um 10 a terceira aí do quilograma para grama. Tá? E esse carinha aqui, ó, é 3,6 10 a sexta gramas. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou dividir pela massa molar. Quando eu divido esse cara aqui, que é a massa do óxido de silício, pela massa molar, eu divido por 60, gente. Quando eu dividir por 60, eu vou encontrar 10 a quinta mol. Beleza? Porque eu vou cortar o 6, né? Aí vai ter um 10 que vai cortar com 10 a sexta e vai dar 10 a quinta. Já aqui para o carbono, eu tenho que dividir por 12. Quando eu pegar o 3,6 e dividir por 12, eu vou encontrar 0,3. Então isso aqui vai me dar, ó, 3 vezes 10 a quinta mol. Beleza? E aí, por que eu estou convertendo essas massas para mol? Porque quando eu tiver elas em mol, vai ficar muito mais fácil fazer a proporção da reação e ver se eu tenho algum reagente em excesso. Porque ele me forneceu a massa de 2 reagentes. Sempre que você tem um problema de estequiometria e ele te dá a massa de 2 reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso. Então você tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso, eles não vão estar em excesso, porque se você olhar aqui, ó, você tem 1 mol de óxido de silício para 3 mols de carbono, que é exatamente a proporção que ele está dando aqui, ó. 1 mol, 1 10 a quinta mol para 3 10 a quinta mol. Então, se você for ver, você não tem reagente em excesso. A proporção de massas que ele está dando, que a gente converte para mol, é exatamente a proporção estequiométrica, de modo que você não tem reagente em excesso. E aí é só você pensar que se 1 mol de óxido de silício produz 1 mol de carbeto de silício, que é o que eu quero, 10 a quinta mol de óxido de silício vai me produzir exatamente 10 a quinta mol do carbeto de silício, que é o que eu quero. Tá bom? Beleza. Então, a parte de estequiometria feita. Só tem um rendimento para a gente considerar. A questão é a seguinte. Isso seria num rendimento de 100%. Né? A proporção é 1 para 1. Tudo bem? Essa, inclusive, é uma outra vantagem de você trabalhar com o mol, porque aí você já pode fazer a proporção direta, é mais fácil para fazer de cabeça. Tá? Isso aqui é supondo um rendimento de 100%. Tá? Só que a gente tem que considerar um rendimento, ó, de 75%. Considerando esse rendimento de 75%, a gente vai ter, na verdade, 0,75 10 a quinta mol de carbeto de silício, que eu posso escrever naturalmente como sendo 7,5 10 a quarta mol. Bom, só que eu quero converter esse carinha aí, ó, para massa, né? Como que eu faço isso? Bom, é só a gente perceber aqui, ó, que a massa molar do carbeto de silício vai ser 28 mais 12, né? Que vai me dar 40, né? 40 gramas por mol. Então, eu pego esse cara, ó, e multiplico por 40. E aí eu vou ter o seguinte. 4 vezes 7,5 vai me dar 15, 30. Vezes 10 a quinta. Beleza? Isso aqui em gramas. Ou 3 vezes 10 a sexta gramas. Bom, aí eu divido por 1000 para passar para quilograma. Divido por 1000 para passar para tonelada. E aí eu encontro 3 toneladas. Alternativa D.
eu vou conseguir produzir então 3 toneladas de carbeto de silício a partir de 6 toneladas de óxido de silício e 3,6 toneladas de carbono. Beleza? Então essa questão aqui envolvia reagente em excesso. No caso, a gente percebia que não tinha reagente em excesso. A proporção dos reagentes era perfeitinha, casava certinho, né? 1:3 em mol. Né? E aí a gente fazia a estequiometria, aplicava o rendimento e aí chegava no resultado, brincando aí de convertendo de mol para grama e depois para tonelada e blá blá blá. Beleza? Questão aqui super tradicional de cálculo estequiométrico, né? Um pouquinho longa, né? Tinha que pensar em todos esses detalhes, mas não era uma questão muito difícil não. Beleza? Tranquilo. Então agora vamos apagar tudo isso aqui. E aí vamos para o próximo problema. A próxima questão é uma questão de propriedades coligativas. Então é uma questão super direta. Ele fala assim: todas as soluções aquosas cujos solutos são indicados são de mesma concentração em mol por litro. Então todas elas têm a mesma concentração em mol por litro. Qual é a solução que deve apresentar a menor temperatura de congelamento? Bom, vamos lá. O que é o estudo de propriedades coligativas? Né? Basicamente é o seguinte, gente, quando você adiciona um soluto num solvente, você vai fazer com que tanto a temperatura de ebulição aumente, quanto a temperatura de fusão, ou de congelamento, melhor dizendo, diminua. O que isso significa? Por exemplo, se tiver água pura, né, a gente sabe que a água pura ela entra em ebulição a 100 graus e o ponto de gelo dela é 0 graus. Isso é nível do mar. Se você bota sal nessa água, você dissolve sal nessa água ou qualquer outro soluto, o que vai acontecer é o seguinte: o ponto de ebulição vai subir, vai ficar, sei lá, 110, e o ponto de congelamento vai diminuir, por exemplo, sei lá, menos 5. Tá? É por isso que, por exemplo, cerveja não congela a 0 graus, congela numa temperatura abaixo de 0 graus. Por exemplo, se você, né, você pode pôr, por exemplo, num freezer de menos 2 graus, você bota a cerveja lá dentro, ela não congela. Mesmo estando abaixo da temperatura de congelamento da água. Porque cerveja não é água pura. Cerveja tem água com um monte de coisa lá dissolvida. Tudo bem? E aí o fato de ter essas coisas dissolvidas diminui o ponto de gelo. E aí ela, a uma temperatura negativa, menos 2, menos 3 graus, ela ainda consegue estar na fase líquida, por exemplo. Tá bom? Então esse é o ponto. Então vamos lá. Mas baseado no que ele deu, ele não me deu nenhum número, né? Só me deu esses compostos e ele quer que eu encontre qual deve ter a menor temperatura de congelamento. Basicamente, o que ele está querendo, né? O que ele está querendo que você encontre é qual desses compostos vai ter o efeito coligativo, vai ter a propriedade coligativa mais acentuada. Né? É aquele soluto que você coloca no solvente e vai ter o comportamento mais acentuado, que vai conseguir diminuir mais o ponto de gelo. Tá? E aí qual é o truque para isso? O truque é você pegar e fazer as dissociações. Tá? Quando você, por exemplo, pega o item A, que é a glicose, e você dissolve em água, ela não libera nenhum íon. Tudo bem? Ela não libera íons. Esse cara não libera íons. Não libera íons. Beleza? Se ele não libera íons, o efeito coligativo dele vai ser muito pequeno. O efeito coligativo vai ser tão maior quanto mais íons ele libera. Beleza? Considerando que todos têm a mesma concentração. Então, quanto mais íon eu liberar, maior vai ser o meu efeito coligativo. Então, o que eu preciso fazer é ver quantos íons cada um desses caras liberam. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo sulfato de potássio. O sulfato de potássio, se você montar aqui a dissociação, ó, ele vai me liberar o K+, e o SO4 menos 2. Só que aí eu preciso pôr um 2 aqui na frente para balancear a equação. Então ele está me liberando 3 íons, beleza? Se eu pegar o NH4Cl, ele vai me liberar o NH4+, né? Que é o íon amônio, o cátion amônio, e o ânion cloreto. Ele está me liberando 2 íons. Se eu pegar o CuSO4, aí lembrem que a carga do SO4 é menos 2, então a do Cu tem que ser mais 2.
Por que eu sei que a do CO tem que ser mais 2? Porque, bom, né? Em tese eu poderia ter um 2 aqui, só que aí eu teria que ter um 2 aqui também para cancelar, né? Tudo bem? Então é esse o argumento que eu usei para falar que a carga do CU tem que ser mais 2, tá bom? A ideia é basicamente assim, a gente sabe que o SO4 tem carga menos 2. Como esse 2 não está aparecendo aqui, ó, quando a gente faz o cruzamento das cargas, é porque eu teria que ter um 2 aqui também. E aí para ter um 2 aqui significa que a carga do cobre teria que ser mais 2. Então reparem que é importante você ter em mente, você conhecer a valência, né, de alguns ânions. Tá? É importante porque conhecendo a valência de alguns ânions, e também de alguns cátions, você não cai nesse tipo de problema. Porque aqui é muito comum as pessoas falarem SO4 menos 1 e C1 mais 1. Mas de qualquer forma, o ponto aqui é que a gente vai ter dois íons, é isso que importa. Beleza? Beleza. E o último cara é o ácido acético aqui, né? Que é um composto orgânico. Deixa eu escrever aqui a dissociação dele, que é orgânica. Ele é um ácido carboxílico que vai me liberar H+, e vai me liberar aqui o acetato. Beleza? Tá? De novo, dois íons. Bom, se a gente olhar, aquele que me liberou mais íons foi esse aqui, né? Os 3 íons aqui do sulfato de potássio. Alternativa B. Então, como o sulfato de potássio é o cara que liberou mais íons, ele é o cara que vai ter mais íons dissolvidos em solução, então ele vai ter o efeito coligativo mais acentuado. Então ele vai ter, por exemplo, o maior ponto de ebulição e o menor ponto de congelamento. Então é ele que vai ter esse efeito aí. Beleza? Então era uma questão de propriedades coligativas. E você tinha que lembrar que o efeito coligativo vai ser tão mais intenso quanto mais íons eu tiver em solução. Beleza? É isso. Então essa foi a questão 71. Vamos agora para o próximo problema, a questão de número 72. A questão 72 é uma questão que vai envolver um pouquinho de conta. Então ele fala o seguinte: o spray antisséptico contém como princípio ativo o digliconato de clorexidina na concentração de 10 mg por ml. Sabendo que a massa molar desse cara é 5×10 ao quadrado, ou seja, 500 gramas por mol, e que a constante de Avogadro é 6×10⁻23, o número de moléculas de digliconato presentes em um frasco contendo 50 ml é... Então, vamos lá, gente. Eu sei que em 1 ml eu tenho 10 miligramas. Se eu tiver 50 ml, eu vou ter x miligramas. Esse x miligramas multiplica em cruz, vai dar 50 vezes 10, que é igual a 500 miligramas, que é a mesma coisa que 0,5 gramas, beleza? Regrinha de 3, direta. Tranquilo, gente? Regrinha de 3 das mais tranquilas de se fazer, tá? Só pensar que em 1 ml a gente tem 10 miligramas, e em 50 ml a gente vai ter 500 miligramas ou meio grama. Beleza? Agora vamos fazer a outra regrinha de 3. Eu sei que em 1 mol eu tenho 500 gramas. Quantos mols eu vou ter que ter para uma massa de meio grama? Tudo bem? Eu sei que em 1 mol eu tenho 500 gramas. Qual é a massa que eu tenho que ter para chegar, para ter? Qual é o número de mols que eu tenho que ter para ter meio grama, 0,5 gramas? Multiplicamos em cruz e aí você vai encontrar que o número de mols vai ser 0,5 dividido por 500, que é a mesma coisa que 5×10 a menos 1 sobre 5×10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3 mol. Beleza? E aí, para a gente terminar, a gente precisa converter esse cara para número de moléculas. Como que a gente faz isso? A gente lembra que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 10 a menos 3 mol vai ter x moléculas.
multiplicamos em cruz, e aí a gente vai encontrar 6, 10 a 23 vezes 10 a menos 3 é 6, 10 elevado a 20 moléculas. A alternativa A. Então, assim, questão super tradicional, gente. Todo mundo lá, quando aprende, acho que no primeiro ano do ensino médio, a fazer cálculo químico, aprende a converter de massa para mol, de mol para molécula e tudo mais. Aí envolve um pouquinho de concentração também. Mas, assim, exercício super tradicional de cálculo químico. Essa questão devia ser das mais fáceis da prova. Nem as contas eram difíceis, tá bom? Então, uma questão aqui que era só brincar um pouquinho com notação científica, mas uma questão bem tranquila. Beleza? Não deve ter trazido muito problema aí para ninguém. Para quem estava bem preparado, né? Para quem conhecia bem esses assuntos, não deve ter sido uma questão problemática. Bom, vamos agora para o próximo problema, que vai ser a questão de número 73. Vamos lá, questão 73. Eu sei que provavelmente você está assistindo esse vídeo, né? E eu falo um pouco rápido, né? Então, o que eu aconselho a fazer? Eu devia ter falado isso no começo do vídeo, né? Agora já está um pouco tarde. Depois que eu termino o exercício, dá uma pausa, vê se você entendeu tudo que eu fiz. Se não entendeu, volta, assiste de novo, tal, porque né, aqui eu vou emendando uma questão na outra e aí, se você assiste direto, às vezes fica muito corrido, né? Mas a ideia é não deixar o vídeo muito longo. Então, se você sentir que está muito corrido, pause e tudo mais. Coloque em velocidade 0.75, se você quiser também, tá? Às vezes ajuda, porque eu sei que eu falo um pouquinho rápido. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Questão 73. Ele fala assim: Otto Tachenius, médico, farmacêutico, iatroquímico e alquimista alemão, dizia que tudo no universo é constituído por dois princípios, o ácido e o álcali. O álcali seria o básico, né? Seria a base. Em termos de ácido e álcali, explicava uma série de fenômenos, alguns deles de forma ainda hoje consistente. Por exemplo, a força dos ácidos varia e os ácidos mais fortes deslocam os mais fracos de seus sais. Interessante. Um exemplo atual dessa concepção de Tachenius encontra-se na mistura entre as soluções aquosas de... bom, então repara que ele está colocando aí para gente... né? Por exemplo, no item A, ele está colocando uma base, tá? E um sal. No item B, ele está colocando um ácido e um sal, né? Hidróxido, vamos lá. Hidróxido de sódio é uma base. Então, vou colocar aqui uma base. Tá? E o cloreto de amônio é um sal. O ácido clorídrico é um ácido. E o cloreto de amônio é um sal. O ácido acético é um ácido fraco. E o cloreto de sódio é um sal. O hidróxido de amônio é uma base. E o sulfato de sódio é um sal. E o ácido nítrico é um ácido. E o acetato de sódio é um sal. Bom, repara que o que ele está falando, né, o princípio que ele coloca, está colocado aqui, ó, nesse trecho. Ele fala: a força dos ácidos varia, e os ácidos mais fortes deslocam os mais fracos de seus sais. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já pode eliminar a alternativa A e a alternativa D, porque ele claramente está falando aí de um princípio que envolve ácido e sal, né? Não um princípio que envolve base e sal. Então, a alternativa A e a alternativa D, que contém bases e sais, a gente joga fora. Tá bom? E aí o que ele quer é que a gente encontre a seguinte ideia. Né? Ele está querendo que a gente encontre essa ideia de um ácido mais forte deslocar o mais fraco de seus sais. Tudo bem? Então a gente precisa procurar qual é a alternativa que isso vai estar acontecendo. Tá? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. No item B, eu tenho o ácido clorídrico, HCl. E eu tenho o cloreto de amônio, que é o NH4Cl. O que acontece, gente? Opa, deixa eu melhorar isso aqui. O que acontece é o seguinte. Esse cara é um ácido forte, beleza? Isso aqui é um sal, mas reparem que esse sal ele é obtido a partir de uma reação de neutralização que envolve uma base, que é o hidróxido de amônio, e que envolve um ácido, que é o próprio ácido clorídrico.
Então esse cara é um sal de caráter ácido. Por que ele é um sal de caráter ácido? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Ele é um sal de caráter ácido porque ele está me dando o ácido que dá origem a esse sal é o HCl, que é um ácido forte. E a base, que é o hidróxido de amônio, é uma base fraca. Então, o fato desse sal ser oriundo de uma reação de neutralização envolvendo um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, faz com que ele seja um sal de caráter ácido. Com isso, gente, não é bem isso que a alternativa quer, mas deixa eu pegar e abrir os outros itens. No item B, esse é o item B, né? Então deixa eu deixar aqui marcado que esse aqui é o item B. No item C, ele coloca pra gente o ácido acético, que é o vinagre, tudo bem? Vou escrever ele aqui, é um ácido orgânico. Que é um ácido fraco. E ele coloca pra gente o sulfato de sódio, que é o Na2SO4. Isso aqui é um sal. Só que esse é um sal associado a um ácido forte. Por quê? Qual é o ácido que deu origem a esse sal? É o ácido sulfúrico. Tudo bem? E qual é a base que deu origem a esse sal? É o NaOH, hidróxido de sódio, que também que é uma base forte. Então esse sal ele pode ter um caráter neutro, porque tanto a base que dá origem a ele quanto o ácido que dá origem a ele são fortes. Mas o ponto principal aqui é que o ácido que dá origem a ele é um ácido forte. E na alternativa E, a gente tem o ácido nítrico, que é o HNO3, que é um ácido forte. E a gente tem o acetato de sódio, que é esse carinha aqui, ó. Tá bom? Ele é um sal e ele é oriundo de um ácido fraco. Por que ele é oriundo de um ácido fraco? Porque ele é oriundo exatamente do ácido acético do item C, que é um ácido fraco. Então vamos lá. No item B eu tenho um ácido forte e um sal de caráter muito ácido. No item C eu tenho um ácido fraco e um sal de caráter bem ácido, né? Um ácido que vem de um ácido forte. E no item E eu tenho um ácido forte e um sal associado a um ácido fraco. Repara que ele fala o seguinte, ó, a força dos ácidos varia e os ácidos mais fortes deslocam os mais fracos de seus sais. Bom, gente, então ele está querendo um ácido forte e um sal que venha de um ácido fraco. Tudo bem? Ele quer que o sal seja oriundo de um ácido que seja mais fraco do que o ácido forte que a gente está usando. A única alternativa que a gente tem isso, gente, é a alternativa E, né? Tudo bem? Porque na alternativa A eu tenho o ácido forte, que é o pré-requisito, mas o sal também vem de um ácido forte, né? Na C, eu tenho um sal que vem de ácido forte e um ácido fraco, já não está valendo. Na E, eu tenho o ácido forte, que é o pré-requisito, e um sal que vem de um ácido fraco. Perfeito, é a E. De modo que eu quero que o ácido seja mais forte do que o mais fraco de seus sais, vamos dizer assim, que aí no caso, então eu quero um ácido forte associado a um sal que vem de um ácido fraco. Então a alternativa E faz isso pra gente, beleza? Então assim, era uma questão difícil, concordo, uma questão bem complicadinha. Você tinha que ter um conhecimento bem profundo, né, de ácidos fortes, ácidos fracos, sais, né, bases. Então assim, não é uma questão fácil, tá? Mas era isso que o exercício queria, que você localizasse uma situação em que você tivesse um ácido forte e um sal oriundo de um ácido fraco. Beleza? Então era isso que a gente queria e a alternativa E fornece isso pra gente. Beleza? Então deixa eu apagar tudo aqui. E aí agora a gente vai para a questão 74. Faltam só duas questões. Estamos quase terminando. Bom, nessa questão ele deu para a gente o seguinte. O equilíbrio químico representado a seguir se estabelece durante o processo de reforma do gás natural para a produção de hidrogênio. Então, o gás natural ele vai ter naturalmente o metano, aí esse cara reage ali com água na fase gasosa e aí produz hidrogênio e também libera aqui
libera monóxido de carbono. Beleza? Reparem que essa reação, gente, ela é endotérmica. Endotérmica. Como que eu sei que ela é endotérmica? Bom, gente, o ΔH é positivo, né? ΔH positivo, reação endotérmica. Beleza? Aí ele fala o seguinte, considere os seguintes processos. Ele coloca aí alguns processos e ele pergunta, entre esses processos, qual é aquele que propicia o aumento do rendimento da produção de hidrogênio? Bom, gente, isso aqui é um problema de deslocamento químico, princípio de Le Chatelier. Tá? Como eu quero aumentar a produção de hidrogênio, eu quero deslocar a reação para... quero deslocar o equilíbrio para a direita, porque o hidrogênio está na direita. Tá bom? Então vamos ver quais dessas condições vão deslocar o equilíbrio para a direita. Vamos lá. Se eu aumentar a pressão, o que acontece quando eu aumento a pressão? Quando eu aumento a pressão, o princípio de Le Chatelier diz que a gente desloca para o sentido de menor volume. Quando eu olhar aqui as alternativas, ó, olha o que a gente percebe. Eu tenho 2 mols do lado de cá, 1 mol daqui e 1 mol daqui, e eu tenho 4 mols do lado de cá. 1 mol daqui e 3 mols aqui de hidrogênio. Então, o maior volume está do lado direito e o menor está do lado esquerdo. Quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar no sentido de... Quando eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de diminuir o volume, no sentido de menor volume. No caso, o sentido de menor volume é o da esquerda. Então, quando eu aumento a pressão, eu desloco para a esquerda. Não é o que eu quero. Eu quero deslocar para a direita, para aumentar a produção de hidrogênio. Então, A1 a gente já pode eliminar. Com isso, a gente já elimina a alternativa A e a alternativa D. Se eu aumentar a temperatura, será que se eu aumentar a temperatura rola legal? Vamos lá, gente. O que a gente sabe do princípio de Le Chatelier? Quando a gente aumenta a temperatura, o deslocamento ocorre no sentido da reação endotérmica. Bom, repara que do jeito que ele deu para a gente, o ΔH é positivo. Então, esse sentido que ele deu é o sentido endotérmico. Então, quando eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar nesse sentido, exatamente nesse sentido. Então, o aumento de temperatura vai deslocar no sentido endotérmico, que é o sentido do problema, para a direita. Então, a 2 é uma alternativa boa. Então, com isso, ó, eu já posso jogar fora a B, porque ela não tem a 2. E aí eu fico na dúvida entre a C e a E, que aí eu vou desempatar pelos processos 3 e 4. Beleza? Então lembra, aumento de pressão eu desloco no sentido de diminuição de volume, aumento de temperatura eu desloco no sentido de ΔH positivo, que nesse caso é para a direita. Beleza? Bom, a adição de catalisador. Gente, a adição de catalisador não desloca equilíbrio. Tudo bem? Isso aqui não desloca equilíbrio. Isso aqui não faz nada. Óbvio que faz alguma coisa, acelera a reação, mas não desloca o equilíbrio. Então a 3 está errada, já podemos cortar a alternativa E, já vou assinalar C, mas agora vamos olhar a 4. Remoção de monóxido de carbono. Gente, se eu remover, sempre que eu removo alguém, eu diminuo a concentração de alguém, o princípio de Le Chatelier vai fazer com que o deslocamento ocorra no sentido desse cara que eu diminuí. Então, por exemplo, quando eu diminuo a quantidade de CO, né, eu vou criar um desbalanço entre os dois lados do equilíbrio químico, de modo que o equilíbrio vai deslocar para o lado que eu estou tirando as coisas, de modo a reequilibrar. Então, vai deslocar para a esquerda. Então, se eu tirar CO, se eu diminuir a concentração de CO no meu sistema, né, de monóxido de carbono, eu vou deslocar para a esquerda, favorecendo a produção de H2, que é o que eu quero. Então, a 4 está valendo. Né? Só um comentário extra, quando eu adiciono concentração de alguma coisa, eu desloco no sentido oposto. Tudo bem? Quando eu tiro a concentração de alguma coisa, eu desloco no sentido desse negócio que eu estou tirando. Beleza? É sempre assim que funciona. Beleza? Então, questãozinha aqui super tradicional, princípio de Le Chatelier, questão mais tradicional que essa, é impossível a gente ter nessa prova. Uma prova bem tradicional. Tirando algumas questões, eu acho que, tirando a questão que a gente acabou de fazer das concentrações, dos ácidos fortes e tal, que era uma questão um pouquinho diferente, e aquela questão de tem ponto de gelo e propriedade coligativa, tirando essas duas questões que realmente estavam um pouco diferente assim do tradicional, o resto da prova é um vestibular super, super, super tradicional da VUNESP. Beleza? Super tradicional. Bom, agora vamos para o último problema de química. Estamos terminando já. Falta só mais um probleminha. Deve ser um problema de orgânica, porque até agora não apareceu nenhuma questão de orgânica.
Sim, é um problema de orgânica, dá para ver aqui pela própria forma como está tudo escrito, né? Então vamos lá. Ele fala o seguinte para a gente. Os compostos responsáveis pelo aroma característico de muitas frutas maduras são formados a partir de aminoácidos ramificados, como a leucina. Esse caminho inicia-se pela perda de substituintes típicos do aminoácido em reações em etapas, catalisadas por enzima, onde ocorre a desaminação, ou seja, quando eu vou perder o NH2, a descarboxilação, que é quando eu perco o CO2, e a oxidação, que é quando eu ganho oxigênio, formando um aldeído. Esse aldeído, dependendo da transformação que sofre, pode originar um composto com o aroma característico da banana ou um composto com aroma característico da maçã. O esquema mostra esse conjunto de transformações. Então vamos lá. Eu começo com um álcool, tudo bem? Aí eu pego esse álcool e aí eu adiciono esse álcool, repara que é um álcool, aqui tem o SOH. Eu pego esse álcool e eu adiciono aqui um composto X. E aí quando eu pego esse álcool com esse composto X, eu ganho esse composto com aroma de banana. Repara que esse cara aqui é um éster. Aqui já tem que estar, se você estudou bem reações orgânicas, já tem que estar vindo na tua cabeça. Um álcool reagindo com alguém, formando um éster. Gente, isso aqui é reação de esterificação, tá bom? Esse composto X aqui, tem que ser um ácido carboxílico. Ele precisa ser um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Ele tem que ser um ácido carboxílico. É a reação típica. Eu vou até escrever a reaçãozinha aqui, Eu tenho um álcool, que eu vou representar assim, R1 ligado ao OH, mais um ácido carboxílico, que eu vou representar assim, R2C dupla OH. O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse OH junto com esse H aqui e liberar uma água. Tá bom? E aí eu vou ligar esse R1 aqui, ele vem e entra nessa ligação livre aqui, formando esse éster que eu vou colocar aqui. R1. Beleza? É exatamente isso que acontece. Aí, gente, se a gente for olhar, o álcool tá aqui. Beleza? Tá? E aí, repara que toda a parte do álcool tá aqui. Então, onde que está o ácido carboxílico? O ácido carboxílico ele tem que estar aqui. Beleza? Então, quem era esse ácido carboxílico? Bom, esse ácido carboxílico ele tinha que ser um ácido carboxílico de 2 carbonos, né? Quem é o ácido carboxílico de 2 carbonos? É o ácido etanóico ou ácido acético. Então, o X é o ácido acético. Alternativa B ou alternativa E. Beleza? Então, esse primeiro processo era só identificar que se trata de uma reação de esterificação, que é um álcool reagindo com um ácido carboxílico, formando um éster. Esse ácido carboxílico, a gente identifica que ele tem que ter 2 carboninhos, então ele é o ácido acético ou ácido etanóico. Beleza? Show de bola. Agora vamos olhar para o processo Y. No processo Y, eu tenho... Agora, repara que no processo Y, a gente tem meio que o inverso, né? Continua sendo uma reação de esterificação, só que aqui eu tenho o ácido carboxílico reagindo com alguém e formando o éster. Consequentemente, esse alguém aqui precisa ser um álcool. E esse álcool tem que ter quantos carbonos? Bom, repara aqui, esse termo aqui, que vem do ácido, é esse termo aqui. Consequentemente, o termo do álcool é esse termo aqui, com 2 carbonos. Bom, quem é o álcool de 2 carbonos, gente? Bom, o álcool de 2 carbonos é o famoso etanol, né? O álcool de 2 carbonos é o famoso etanol. E aí a gente cai aqui na alternativa E. Beleza? Então, probleminha super, super, super tradicional de reações orgânicas, né? Esterificação é a reação orgânica que mais cai no vestibular. Esterificação, assim, se você chegar para mim e perguntar qual é a reação orgânica que mais cai no vestibular? Esterificação. Quase sempre esterificação. E aqui não foi diferente, uma reaçãozinha de esterificação, 2 reações de esterificação, tá? A gente tinha que entender isso. Então repara que ele colocou um texto, falou aí de desenzimação, descarboxilação, oxidação, falou um monte de coisa, serve para nada, que é essa parte aí do meio, tá? O ponto que importa é essa parte, essas 2 partes de cima e de baixo, que é para a gente encontrar os compostos X e Y, e aí
uma esterificação simples, a gente encontra eles. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu peço encarecidamente, por favor, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem um like, comentem se vocês tiverem aí qualquer dúvida. Eu peço também para vocês compartilharem aí com amigos que possam se interessar por esse assunto, para dar uma força para mim. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima, né? Semana que vem aí tem mais vestibular acontecendo e aí eu prometo que eu continuo postando aqui as resoluções para vocês. Beleza? É isso. Obrigadão.